Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, 26 de fevereiro, estamos recebendo com muito prazer o secretário de Finanças do município de Santos, Álvaro dos Santos Silveira Filho, e como comentarista do programa de hoje, o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças também da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Cris Chalubi. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, dados negativos ampliam ceticismo sobre ajuste fiscal. O Estado de São Paulo, a ação da Petrobras despenca e Dilma faz crítica à agência. Em A Tribuna, operação acha 13 mil porções de drogas. No BocNews, governo não tem como baixar o preço do diesel, afirma Dilma. Santa Portal, Prefeitura de Guarujá inicia série de intervenções para diminuir alagamentos. G1 Santos e região. Homem é preso após ameaçar pessoas com faca. E no portal da UOL, governo e caminhoneiros chegam a acordo para fim de paralisação. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos debater finanças públicas municipais. Vamos debater todas as perspectivas para este ano de 2015. Um ano que se apresenta como um ano de muitas dificuldades para o país do ponto de vista econômico, de contingenciamento de recursos. Mas vamos falar exatamente sobre os níveis de arrecadação e de despesas da Prefeitura do município de Santos. Como ela está se preparando, como a Secretaria de Finanças está se preparando para enfrentar este ano de 2015. Nós vamos falar desses temas econômicos e macroeconômicos importantíssimos para o país, até porque os nossos convidados são especialistas em finanças públicas. Mas o debate em torno de tudo isso, vocês acompanham assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para hoje é de sol com muitas nuvens, mas de acordo com o clima-tempo pode chover à tarde e à noite. A temperatura varia entre 23 e 30 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. O tráfego é lento na chegada a São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá com demora de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e com 20 minutos de espera. E você também pode participar do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou no e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição vai para o ar às 17 horas. Ou então assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o secretário de Finanças do município de Santos, Álvaro Silveira Filho. Voltamos já. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Com novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar.
O governo federal elegeu a sua prioridade, a educação. Os diretores de escolas públicas são personagens importantes para a construção de uma educação melhor. Por essa razão, foi aberta uma consulta pública para discutir com a sociedade como melhorar e valorizar o trabalho dos diretores. Acesse diretorprincipal.mec.gov.br, dê sua opinião, sugestão ou crítica e ajude o Brasil a criar o programa Diretor Principal. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 26 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Finanças do município de Santos, Álvaro Silveira Filho, e também como comentarista do programa de hoje, o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Eu gostaria de começar essa entrevista, secretário, colocando o senhor a questão da situação da Prefeitura de Santos, a situação econômico-financeira. Essa situação hoje da Prefeitura, passados praticamente 2 meses deste ano difícil de 2015, secretário, é uma situação de equilíbrio? Bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia a todos. Na verdade, a gente já previu esse cenário no final do ano passado e a Secretaria de Finanças se adiantou fazendo chamando todas as secretarias para conversar já no mês de novembro e dezembro, e apresentando os números do orçamento para esse ano. E mostrando, então, as dificuldades que a gente ia ter pela frente para cumprir esse orçamento, né? Nós fizemos questão de trazer todos os secretários, todos os auxiliares que trabalham no orçamento e mostrar das dificuldades que nós teríamos. Evidentemente que essas dificuldades acabaram, nesses últimos 2 meses, aumentaram, na verdade, né? Então, mas nós já conseguimos passar isso aos secretários. Então, isso eu achei importante, porque começamos o ano, já no primeiro mês de janeiro, a gente já fez uma avaliação da receita e, embora não tenha havido um decréscimo em relação ao mês de janeiro de 2013, praticamente as receitas empataram, né? Mas, diante de uma inflação de 7%, tivemos uma inflação oficial, real, né? Inflação oficial, né? A oficial, temos uma perda real aí de 7%. Sim. Então, a nossa preocupação agora está voltada exatamente a monitorar essa receita mês a mês e já começar um trabalho de monitoramento das despesas, né? Há despesas que a gente pode reduzir, outras não, né? Aquelas que estão atreladas a contratos, a próprio reajuste salarial que foi dado. Então, esse é um trabalho agora de dia a dia da equipe de orçamento para que a gente mantenha as contas equilibradas como estão hoje. Um ano de ajustes, um ano provavelmente de cortes. Já está advertindo aqui o secretário de Finanças. Rodolfo, bom dia, obrigado pela presença, Rodolfo. Bom dia, Chico, bom dia, Álvaro, bom dia, Cris, bom dia ao telespectador. Chico, não há dúvida de que esse será o procedimento aí das administrações públicas em todo o Brasil e nos 3 níveis de governo. Não tem outro jeito. Há uma tendência forte aí de retração da economia, então é melhor se precaver dessas situações. Mas o que eu queria questionar o secretário Álvaro, eu trouxe aqui vários números relativos às finanças da Prefeitura de Santos, mas primeiramente eu queria questionar no seguinte aspecto, até porque o prefeito Paulo Alexandre tem aí como parâmetro, tá aí como ligação até do ponto de vista da administração pública, o governador do estado de São Paulo, que ontem anunciou aí, tá, um corte nas despesas do estado da ordem de 2 bilhões de reais. Tá? Quem vê 2 bilhões no orçamento do estado de São Paulo de 200 daria 1%. Mas a conta não é bem essa, porque você tira a parte da folha de pagamento em que você não pode mexer e tal, então isso vai recair sobretudo sobre investimentos. E aí ele determinou que esse corte fosse em cada órgão de governo, ou seja, em cada Secretaria de Estado, a razão de 10%, exceto nas áreas de saúde, educação e segurança, que seriam de 5%. Mas foi uma medida prática, objetiva. Chegou para cada secretário e disse o seguinte, corta 10%. Ainda não se chegou a essa situação em Santos, mas há essa possibilidade da norma ser oficial, ou seja, vir um decreto do prefeito e falar, vamos cortar,
Quer dizer, porque senão fica muito nas costas do secretário de Finanças, ficar acompanhando o balancete todo mês para ver o que dá para fazer ou não. A conversa de bastidor com o secretário não foi nesse nível, não, secretário? Na verdade, a gente não chegou ainda a esse ponto, né, que o Rodolfo falou. Nós vamos aguardar esses 3 meses, primeiro trimestre, para fazer uma avaliação, mesmo porque nós temos compromissos, esses compromissos vinculados ao governo do Estado, por exemplo, são obras, praticamente são as obras do DAD, né? Sim. Então, são obras que vão ser iniciadas, né, e algumas do ano passado que estão em fase de conclusão. Evidentemente, se recursos do DAD forem reduzidos, nós teremos que acompanhar o ritmo das obras. Na questão municipal, as medidas que a gente pode tomar já estão sendo alinhavadas, né? Como eu te disse, tem coisas que a gente não pode mexer. O prefeito Paulo Alexandre, ele é muito rigoroso na questão da qualidade dos serviços que é prestado à população. Ele não admite uma queda na qualidade do serviço. Então, tem situações que nós não podemos mexer, merenda escolar, o kit escolar agora que está sendo distribuído, questão da limpeza urbana, o próprio reajuste salarial que foi dado ao servidor. Então, são despesas que estão concretizadas. Então, nós vamos ter que focar naquilo que o município pode efetivamente reduzir despesas. Despesa de consumo, material, combustível, locação de imóveis, locação de aluguel, de veículos, né? Algumas despesas de reforma de próprios municipais que talvez tenham que ser postergadas, né? Então é nessa linha que a gente já está preparando alguma coisa para poder enfrentar esse exercício que vai ser bastante difícil. Agora, secretário, na esteira do que o Rodolfo colocou, há uma série de iniciativas, por exemplo, o Hospital dos Estivadores, cuja previsão de entrega se dará o ano que vem, né? Pelo menos o funcionamento do hospital. Só que isso vai implicar, evidentemente, na contratação de pessoal. E contratações assim, de grande número, porque o Hospital dos Estivadores, afinal, é um grande equipamento de saúde. Entre outras iniciativas e equipamentos, como as chamadas UPAs, etc. Como é que o senhor vai lidar com essa nova realidade? Quer dizer, novos equipamentos exigindo mais pessoal, embora as organizações sociais certamente serão chamadas a administrar esses novos equipamentos, mas evidentemente isso tem um custo. Na verdade, hoje a administração, na área da saúde, nós temos 9 UBS em reforma, né? 3 unidades de pronto atendimento em construção e o Hospital dos Estivadores. As unidades básicas de saúde, na verdade, passam apenas por uma reforma. Evidentemente que o impacto não será sentido que, em questão de pessoal, na verdade é o mesmo pessoal. As unidades de pronto atendimento também caminham mais ou menos no mesmo ritmo, né? Agora, o que nos preocupa realmente é o Hospital dos Estivadores, né? Na verdade, a previsão de entrega do hospital é em meados do ano que vem, né? E o município sozinho realmente não vai poder bancar essa conta. Custeio. Né? O prefeito já está se movimentando na busca de recursos no governo estadual, no governo federal, junto ao ministro da Saúde, que é um santista, e eu acredito que é um equipamento extremamente importante, não só para a cidade, mas para a região. Claro. Então, isso tem que ser tratado regionalmente, e então eu acho que é nessa linha que a gente vai caminhar, buscar o recurso da União e recurso do Estado para dar suporte ao funcionamento do hospital. Rodolfo. Bom, Chico, acho que você tocou aí num ponto nevrálgico do governo. Eu gostaria, honestamente, de ter a mesma confiança aí do Álvaro, certo? Mas tenho dito, às vezes alguns repórteres me ligam no escritório para me entrevistar sobre esse tema saúde, e eu não quero ser o azarão, eu torço para estar errado, mas eu estou convencido de que, na realidade atual, a Prefeitura de Santos não viabiliza o Hospital dos Estivadores, exceto, né, se extrair recursos hoje destinados à Santa Casa, à FIP, à Beneficência Portuguesa. E eu vou dar alguns números aqui, enquanto você falava, eu estava me recordando. No ano passado, a Prefeitura de Santos, na área da saúde, teve um custo de 434 milhões de reais.
Desses 434, 232 foram com recursos próprios da Prefeitura. Só que desses recursos próprios, 189 milhões foram folha de pagamento da saúde. Certo? Então, se a gente tirar aqui dos recursos próprios, tá, a folha de pagamento, você vai ver que só vai sobrar um pouco mais de 30 milhões aí para pagar gasolina, remédio, etc, etc, etc. Bom, e dentro desse contexto, 145 milhões foram de verba SUS. Só que nesses 145, tem o convênio com a Santa Casa, que deve estar na ordem de 70 milhões, com a Beneficência Portuguesa em torno de 14, com a FIP em torno de 20. Quer dizer, e falar em dinheiro novo, isso eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o próprio Arthur Quioro, ministro da Saúde, questão de uns 2 meses atrás. Eu falei, ó, ministro, vocês estão anunciando lá em São Vicente um hospital regional, Santos está com um hospital em andamento, numa obra, quer dizer, de onde vai sair esse dinheiro? Aí ele me respondeu, respostas do ministro da Saúde, não, mas você não leu a lei complementar 141? Falei, li, até por dever de ofício, eu acompanho isso. Falei, que é uma lei complementar que fala aí do financiamento, a última que saiu sobre o financiamento da saúde. Eu disse, olha, lá tem um parágrafo lá, um artigo que fala de novos hospitais, de novos recursos, só que coloca uma vírgula, se houver disponibilidade no orçamento. Tá? E tanto é verdade, e essa é a dúvida que eu queria perguntar ao Álvaro, e não vou perder essa chance, porque a Prefeitura anunciou para 2016 o Hospital dos Estivadores. Só que no plano plurianual de investimentos da Prefeitura, se a gente for pegar o plano plurianual na área de saúde, a gente vai ver que, por exemplo, eu disse que ela recebeu o ano passado 145 milhões do SUS. Se for ver nos 3 anos do plano plurianual, na verdade são 4 que ele vai até o ano seguinte, nos anos seguintes, certo? Você não vê, por exemplo, 100 milhões a mais projetados na transferência SUS, ou seja, ficou muito na confiança de que o ministro vai fazer, como se o ministro tivesse esse poder. Então, não é um risco, secretário, não está se discutindo isso com mais profundidade dentro da administração, e eu estendo essa situação a outros casos. Por exemplo, o túnel da Zona Noroeste, a entrada da cidade, que são obras, o teleférico... As chamadas obras estruturantes. Por mais que a contrapartida da Prefeitura seja mínima, de 10, a gente sabe que nessa conjuntura essas obras não vão sair. Certo? Esses recursos não vão sair. Quer dizer, qual é a dimensão da profundidade dessa discussão lá nos bastidores da Prefeitura? O que está acontecendo? O que sai e o que não sai? Certo? Porque eu confesso que eu quero estar errado, eu quero estar no dia da inauguração do Hospital dos Estivadores, mas certo de que não vai tirar o dinheiro que está indo para a Santa Casa, para a Beneficência Portuguesa ou para a FIP, porque senão vai trocar 6 por meia dúzia. Lógico. Bem, todas essas obras, né, que você comentou, o próprio hospital, a entrada da cidade, essas obras de mobilidade, elas já foram anunciadas pelo prefeito no início de 2014, dentro de um outro cenário. Né? As obras começaram, né? Nós temos que continuar com as obras do hospital, elas não podem ser interrompidas, mesmo porque existe já o aporte de 20 milhões do Estado de São Paulo, que já está à disposição da Prefeitura. As obras de mobilidade, no caso, entrada da cidade, o próprio teleférico, no caso especificamente essas obras da entrada da cidade e teleférico, são obras de um financiamento que a Prefeitura está pleiteando junto ao governo federal e já conseguiu. A Prefeitura ela tem uma capacidade de endividamento muito grande. O nosso endividamento é muito pequeno hoje em relação ao limite que a lei de responsabilidade estabelece. Então, a Prefeitura tem essa capacidade. No caso do túnel da Zona Leste, Zona Noroeste, a própria presidente, quando veio aqui em setembro ou agosto, na campanha eleitoral, anunciou, né, 200 milhões de recursos para essas obras e, evidentemente, aquilo... Mas era um outro cenário também, né, secretário? Dentro de um outro cenário. Então, hoje... são projetos que já estão prontos, já estão praticamente concluídos a fase de financiamento, por exemplo, esse financiamento da entrada da cidade, que é uma obra importantíssima para o crescimento, né? Ela afeta diretamente o movimento do porto, e é uma obra que vai ser financiada com recursos próprios, na verdade, é o município que vai fazer.
elas não devem ser interrompidas. Eu acredito que não. Agora, estamos dentro de um outro cenário, evidentemente, estamos avaliando isso. Porque o governador anunciou esse contingenciamento aí de praticamente 10%, né, de todas as secretarias. No governo federal, da mesma forma. Quer dizer, há um contingenciamento já anunciado pelo governo federal e todas essas obras, secretário, dependem de uma forma ou de outra dos governos estadual e federal. Né? O município anunciou, acreditou num outro cenário. Agora, quer dizer, há um risco concreto dessas obras não avançarem. Né? Então, diante disso, quer dizer, como é que a prefeitura se prepara para essa nova realidade? Quer dizer, de protelar essas obras? Veja bem, de parte da prefeitura, na questão das obras de mobilidade da entrada da cidade, a parte da prefeitura já está praticamente concluída. Nós fizemos todo o processo de solicitação do financiamento, né? É um financiamento que tem uma carência de 3 anos, se não me falha a memória. O projeto está pronto. Quer dizer, da parte da prefeitura está tudo concluído, né? Se o financiamento não sair, realmente nós temos que parar onde estamos hoje, que é exatamente no pedido de financiamento. Nós estamos só aguardando a aprovação do orçamento para dar início ao processo de licitação. Evidentemente, se isso não avançar, nós não poderemos avançar. Mas estamos num ritmo agora de espera, né? Porque de parte da prefeitura o que tinha que ser feito já foi feito, né? O Rodolfo, só queria colocar, antes de passar a palavra, lembrar que anteontem a prefeita de Guarujá, Maria Antonieta de Brito, esteve aqui no programa e ela reclamou muito do corte de 25% no repasse das verbas do DAD para o Guarujá, porque ela, sabe, o corte está atingindo a todos, né? E no Guarujá, o Guarujá precisa, assim como o Santos, de recursos do DAD, né, que são, na verdade, é um direito dos municípios, instâncias, enfim. E, no caso, esse corte já está acontecendo, Rodolfo. Eu li nos jornais ontem que ela teria dito na reunião do Condésio também algo em torno de 10%, que seria uma taxa de administração. Não, ela falou aqui em 25%. Com relação a essa taxa de administração, ela só vai aumentar, porque o Estado já toma do dinheiro das instâncias 5% desses recursos, inclusive isso previsto em lei. Tá? Agora, com relação à verba Haddad, e outro dia eu falava sobre esse assunto, conversando sobre outro assunto, com o próprio chefe de gabinete da prefeitura, o Rogério, que há uma preocupação maior do que essa situação, que é a seguinte: tramita na Assembleia Legislativa, em uma fase já avançada, um projeto de lei, acho que é do Caramês, sim, que cria novos estágios de instâncias. Hoje elas são 67 cidades. Então, para o telespectador entender, essas 67 cidades, a lei diz que o governo do Estado tem que repassar aos municípios instâncias pelo menos 10% da receita própria dessas 67 instâncias, que hoje está dando algo em torno de 3 bilhões de reais. 10%, portanto, são 300 bilhões. Como é que são divididos esses 300 bilhões anualmente entre esses 67 municípios? Metade divide igualitariamente entre as 67. Pega 150 milhões, divide por 67, dá uma cota fixa aí de 2 bilhões e pouco para cada um. A outra metade é em relação a quanto cada município participou na formação dessa receita própria. Sim. Ora, como a receita própria de Santos ela é elevada, é a mais elevada, é quase 1/3 dessa... Recebe a maior parte. Ele recebe a maior parte. Santos hoje está recebendo algo em torno de 32, 33 milhões ano. Guarujá um pouco menos, 24, Praia Grande e tal. Mas se colocar mais municípios nesse bolo, essa fatia, evidentemente, vai diminuir com critérios, de certa forma, duvidosos. Mais políticos do que qualquer outra coisa. E eu não tenho visto esta reação dos municípios aqui, isso sendo discutido com profundidade, porque os mais prejudicados vão ser os 8 municípios da Baixada, porque Cubatão ainda não recebe, com relação a isso. É uma situação séria. Porque se você for tirar, e essa é uma grande realidade, o Álvaro sabe muito bem disso, que está lá no dia a dia. Se você for tirar da Prefeitura de Santos, de qualquer outra, aquele dinheiro que obrigatoriamente tem que ser investido na educação, aquele dinheiro que obrigatoriamente tem que ser investido na saúde, o dinheiro que sobra para investimento na cidade, certo? É o dinheiro do DAD.
Certo? Você vai ver a ciclovia Saudade, você vai ver o Rebouças Eldade, isso qualquer obra, quando reformam o Aquário Eldade... Até porque, né, secretário, custeio e folha de pagamento levam quase 90 e tantos % do orçamento, é isso não? É essa a relação ainda? É. O que sobra para investir? Na verdade, essa relação, a cada dia, ela se agrava mais, né? Porque, numa situação como hoje, com o cenário que a gente tem hoje, com as despesas de custeio aumentando em função da própria inflação, e a arrecadação em queda, né, o investimento acaba sendo prejudicado, né? Então, hoje, praticamente, o que a gente tem de investimento é contrapartida exatamente desses programas, né, financiados pelo governo do Estado, a verba Haddad, que não é uma verba que exige contrapartida, mas que requer, os outros convênios, na verdade, requerem contrapartida, o financiamento requer contrapartida. Então, o município os investimentos acabam sempre direcionados, né, nessa linha. O município tem que usar de recurso próprio mais para atender os investimentos, para cobrir as contrapartidas dos convênios com o governo do Estado e o governo federal. Secretário, eu peço a licença e vou deixar para o próximo bloco a próxima pergunta do Rodolfo Amaral. Vamos um rápido intervalo, voltamos já no Jornal em Foque. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Santa Cecília FM, cheia de novidades no ar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 26 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Finanças do município de Santos, Álvaro Silveira Filho, e o colega jornalista Rodolfo Amaral, que é consultor econômico, e formula agora mais uma pergunta para o nosso convidado. Rodolfo. Eu vou provocar mais uma vez o secretário, Chico, porque ele usou um termo aí que é absolutamente verdadeiro, mas a gente tem que tomar um certo cuidado na utilização dessa verdade. Ele diz o seguinte, que o município de Santos tem uma capacidade boa de endividamento. É verdade, a lei diz que você pode se endividar até 1,2 vezes a tua receita corrente líquida. E falando em termos de Santos, dá mais de 2,5 bilhões. Para quem deve 450 milhões, você tem mais de 2 bilhões aí que você pode dever. Eu também, se eu for lá utilizar o meu cartão de crédito, o banco me deu um limite maravilhoso, mas depois que eu utilizar eu tenho que pagar. E eu me recordo, secretário, e foi uma das críticas logo no início da administração do Paulo Alexandre, nós tivemos aqui o secretário de Planejamento, foi naquela época em que se lançou uma lista de tantos imóveis que estavam deteriorados e tal, e fizeram uma conta. Até parecia que a cidade estava afundando, né? Fizeram uma conta na época, eu escrevi até um artigo para o jornal, que dava quase em torno de 380 milhões se tivesse que recuperar aquilo tudo. 300 imóveis. E aí eu fui comparar até com o imobilizado da prefeitura, ou seja, o que tinha que se gastar
para arrumar o que estava estragado, era quase que o valor do patrimônio da prefeitura declarado em balanço. E eu fiz essa crítica aqui ao próprio secretário na época. E fiz uma crítica maior ainda, que ele disse que o nosso governo, se referindo ao governo Paulo Alexandre, é um governo cuidadoso, que gosta das coisas com qualidades. E ele falou que nas escolas, as escolas não iam ter simplesmente pintura, iam ser as paredes com cerâmica e coisa do gênero. Aí eu me espantei, de fato, ficou muito bonita a escola Florestan Fernandes. Quem passa ali por aquela rua onde fica a Florestan Fernandes, toda de pastilhinha, lindo, maravilhoso. Mas se for fazer aquilo, vai fazer meia dúzia de escola. E as outras? Quer dizer, então qual é o critério para se gastar a administração? Se for nessa velocidade, porque, por exemplo, o Rebouças está com tapume aqui há um ano. Certo? Rodolfo, creches do município que recebem crianças de 1, 2 anos de idade, tem creches com esse calor imenso que não tem ar-condicionado. Ventiladores pequenos funcionando mal, com as crianças sofrendo um calor intenso, paredes rachadas. Ou seja, essa é a realidade. Então, eu quero deixar procede essa sua consideração, porque naquela época foi feito um inventário dizendo que 300 equipamentos seriam reformados maravilhosamente e nada disso aconteceu, secretário. E até por Antes conta do secretário de custo, responder, né? Chico, eu queria até deixá-lo à vontade, porque eu sei que a situação do secretário de Finanças é delicada, porque eu já fui. Eu me recordo, na minha época, a prefeitura estava devendo 3 folhas salariais. E o prefeito, na época, Alberto Mansur, tinha um presidente da CET, que ele tinha importado de Campinas, que contratou um pessoal, não sei se o telespectador lembra, que ficava com uma bandeira debaixo do sinaleiros, o sinal ficava vermelho e descia com aquela bandeira. Eu falei, eu em Santos estava sendo ironizado com aquele tipo de coisa e fui no gabinete do prefeito. Prefeito, não dá para ficar pagando, você tem dinheiro para pagar o salário, sendo gozado pelos servidores aqui na escadaria do prédio da prefeitura, e nós gastando dinheiro por alguém, colocando era uma placa que o cara abaixava assim, pare, o sinal está vermelho, para que é? Então é para dar o tônico aquela placa. Então tem certas situações que o secretário de Finanças fica de saia justa. Mas eu pergunto, como é que fica nesse caso específico? Com que velocidade a administração vai andar se for com esse preciosismo? Quer dizer, vai precisar de 50 anos para reformar todas as escolas. É verdade. Veja, evidentemente faz tudo que é possível. Para esse ano, como eu já falei, nós temos aí 13 equipamentos da saúde em reforma e em obras, né? Então, uma grande parte desses recursos é de recurso próprio. Na verdade, as UBSs têm uma participação do Estado, uma pequena participação da União, mas a grande parte dos recursos são recursos próprios. E está dando-se um ganho aí considerável na saúde a hora que essas obras todas estiverem concluídas. Espera-se que elas estejam concluídas, tirando o hospital, ainda esse ano. Outra obra social que o governo está fazendo com recurso próprio é o Bom Prato, no Morro. É uma obra importante também, direcionada aos morros. Na questão da saúde, o que se fez? Nós fizemos ata de registro de preço, porque obras, evidentemente, às vezes demoram muito. O processo de concorrência é um processo demorado. O que se fez para agilizar algumas instalações? Fizemos uma ata de registro de preço, de obras elétrica, de hidráulica, de pintura, né? E essas atas estão sendo utilizadas para atender os problemas mais emergenciais nas escolas. Então, evidentemente, faz-se o que é possível fazer, né? Evidentemente, o patrimônio público ele se deteriora ao correr do tempo, né? E algumas coisas a gente está conseguindo recuperar, esses programas da saúde, programas na área de esporte, pro esporte, que recuperou o próprio Rebouças, que já está em fase de conclusão, os outros centros esportivos também passaram por processo de recuperação, a parte cultural, tivemos aí o Coliseu, que foi também uma obra importante de recuperação do equipamento, mas tudo isso, evidentemente, tem que estar dentro de uma realidade nossa
que é aquela que a gente comentou. Porque nessa fase de ajustes que o senhor anunciou, na reunião que manteve com os secretários, evidentemente a questão dessas reformas vão passar por uma revisão, porque se não há recursos, se no primeiro trimestre do ano, que é o trimestre que a prefeitura mais arrecada, secretário, o senhor sabe disso, bem como o Rodolfo Amaral, né? É o trimestre mais folgado, a situação está difícil, né? Uma situação onde a arrecadação está caindo e as despesas estão subindo por conta da inflação. Se no primeiro trimestre a realidade é essa, como serão os próximos trimestres, secretário? Como é que o senhor vai fazer para enfrentar essa situação no último trimestre do ano, por exemplo? Exatamente. Esse é o grande desafio, né, que a administração vai enfrentar esse ano, não só a cidade de Santos, mas em todo o Brasil. Sim, isso será um problema. É um ano de superação, que nós vamos ter que buscar uma melhora nas receitas através de medidas de inteligência fiscal, que nós já estamos atuando na parte do ISS, buscar recursos de pendências judiciais, como já fizemos no final do ano com os hospitais. Estamos agora em tratativa junto à CODESP. Então, há uma série de medidas que a gente tem pela frente aí como desafio, no sentido de melhorar a arrecadação, exatamente para cobrir essa lacuna que provavelmente vai acontecer na receita tributária. Na área de despesa, que eu te falei, a gente já está tomando algumas medidas junto às secretarias, no sentido de posicionar os secretários naquilo que pode ser feito e o que não pode ser feito. Evidentemente, o investimento, nós estamos num outro cenário. Vamos ter que rever algumas coisas que estão previstas em termos de investimento, mas é uma orientação do prefeito que as áreas de saúde e educação sejam priorizadas. Né? Então, a saúde está sendo priorizada com todas essas reformas e a educação também. Esse ano nós tivemos a entrega dos uniformes antes do prazo do início das aulas, tivemos a entrega do material escolar antes do início das aulas. Então, todo esse é um trabalho, né, que foi feito com antecedência. Isso tudo efetivamente reflete aí na questão da educação. Rodolfo. O caso do ISS, ele é emblemático. Eu peguei aqui os números de 2014 em comparação com 2013. A arrecadação do ISS saiu de 387 milhões para 406 milhões em números redondos, ou seja, cresceu em termos nominais 4,93, ou seja, abaixo da inflação, portanto, retraiu. E num momento curioso, que se esperava que ela desse um salto mais expressivo por causa dos terminais da Embraporte e da BTP. Porque eu li esses dias o balanço da Santos Brasil, que foi publicado, e a Santos Brasil demonstrava lá um recuo de 250 mil contêineres na sua movimentação anual, que certamente migraram essa parte para esses dois terminais. Isso é fazendo uma conta aqui da chamada THC, que é a taxa que se paga na movimentação de contêineres. Em 250 mil contêineres, só aí a Prefeitura de Santos teria aumentado a arrecadação em 7 milhões. Você vê que o que é o contêiner migrando de um lado para o outro. Mas o que ainda é possível, secretário, se fazer, principalmente, eu diria, com o IPTU? Eu sei que ninguém gosta de mexer no IPTU, porque o IPTU politicamente é desagradável quando a gente aumenta, mas o fato, e eu fiz essa declaração até uma vez sendo entrevistado pelo próprio pessoal do Diário Oficial da Prefeitura. Eu peguei a última arrecadação de IPTU quando eu ainda era secretário, em 1998, foi 112 milhões, se eu não me engano, corrigi pelo IGPDI da Fundação Getúlio Vargas, hoje estaria arrecadando mais, certo, do que aquele valor. E teve mais 22 mil imóveis, mais 22 mil lançamentos a mais. Por quê? Porque tem aquele coeficiente de depreciação que vai sendo aplicado nos imóveis. Então, se isso for continuar a acontecer, por exemplo, a orla da praia toda, certo? Que os imóveis, de um modo geral, já têm mais de 50 anos de construção, eles vão chegar no topo de 70% do coeficiente de depreciação e vai se criar uma situação estranha na cidade. Aquele que mora de frente para o mar vai pagar o IPTU menor do que o que está distante. Quer dizer,
há ambiente, secretário, técnico para convencer politicamente, certo, o prefeito e seus pais no sentido de vamos mexer nesse vespero quando é tempo, porque sabe que o ano que vem é um ano eleitoral e vai ser difícil mexer nessa situação. Mas, secretário, o senhor responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o programa em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Um novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Estamos de volta com o Jornal em Foque, nesta quinta-feira, 26 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Finanças de Santos, Álvaro Silveira Filho, e o colega jornalista Rodolfo Amaral, consultor econômico, que deixou uma pergunta, fazendo uma provocação aqui ao secretário. Se há ambiente político, enfim, para se mexer, secretário, no coeficiente de depreciação dos imóveis para fins do IPTU. Na verdade, para aumentar imposto, realmente não há ambiente político, nenhum ambiente, né? Hoje não se pode falar em aumentar imposto no Brasil em função da enorme carga tributária que o contribuinte já tem. O que nós fizemos uma atualização da planta genérica, né, em 2013, que era algo que já estava defasado. Isso já provocou muita polêmica. Ajuste, mas ajustamos alguns valores de valor venal que estavam desatualizados. E o que nós temos procurado fazer é exatamente trabalhar em cima da inadimplência. Não se cogita de maneira alguma outra mexida no IPTU, pelo menos nesses 2 próximos anos, né? Esse ano, a inflação, e o prefeito também, o ano que vem, já mais ou menos sinalizou de que a prefeitura vai trabalhar continuar trabalhando com a inflação, e a gente não vê realmente ambiente para se mexer na questão do IPTU. O que a gente vai fazer é realmente um trabalho de cobrança do inadimplente, trabalhar aquele contribuinte que às vezes por alguma dificuldade deixa de pagar. Aumentou o número, a média está mantida de inadimplência? A média nesse primeiro mês do ano, a gente fez uma análise, ela praticamente não aumentou, né? O que houve foi uma redução que a gente sentiu no pagamento à vista, né? Muitas pessoas, uma grande parte dos contribuintes pagam o seu imposto à vista independentemente do desconto que é dado, para se ver livre do compromisso. E o que a gente sentiu foi uma queda nessa arrecadação do pagamento à vista. Sim. Isso a gente só vai avaliar agora, sentir, pode ser aquele que deixou de pagar à vista, mas vai pagar parcelado, né? Então isso a gente só vai poder avaliar no decorrer dos meses seguintes. Mas eu acho que o quadro é esse, não há nenhum cenário aí, nenhuma possibilidade de se mexer hoje na questão do IPTU. Mas o senhor concorda com esse coeficiente de depreciação?
que no caso um imóvel com mais de 50 anos tem 70% de desconto em IPTU, independente da sua localização? Até concordo, porque, veja bem, muitos imóveis são reformados, né? Eles passam por períodos, são imóveis antigos, mas que depois de reformados eles viram novo, né? Viram um imóvel novo. Então, logo eles deveriam ser tributados com um imóvel novo, e não com um imóvel de 50 anos, depreciado, portanto. Isso acontece, realmente, e mais fortemente na Orla da Praia, como o Rodolfo falou. Ali você tem não seria uma injustiça fiscal isso? É possível, acredito que sim, mas é uma mexida assim, muito grande na legislação, que teria que ser feita, né? Mas que hoje, analisando, hoje não há nenhum estudo, não há nenhuma perspectiva de se mexer nisso, estou falando em termos de hoje. Né? A gente não tem nenhum estudo em nada que sinalize aí uma mudança nessa legislação. Rodolfo. Eu até sugeriria aí ao secretário Álvaro que comentasse isso com o prefeito Paulo Alexandre, porque agora também, além de tudo, além de prefeito, o prefeito Paulo Alexandre também é o presidente do CONDEG. Eu vou mais longe, Chico. Eu acho que na questão de IPTU, a região da Baixada Santista, aí não é só Santos, vai ter que ter coragem de mexer, tá, no IPTU dos imóveis de veraneio. Por quê? Porque a legislação hoje permite, essa mesma emenda constitucional 29, que a gente usa muito para a saúde, certo? Ela mexeu em formas de reajuste de IPTU e a forma de utilização de uso do imóvel também é passível, é uma alternativa de você corrigir. E por que eu digo isso? Porque dos 800 mil imóveis que nós temos na nossa região, 350 mil são de uso ocasional. Aí o dono desse imóvel de veraneio diz assim, bom, mas eu uso 3 vezes, por 3 meses no ano e pago IPTU o ano inteiro. É verdade. Só que nós temos construídos a cada década 100 mil novos imóveis, domicílios na nossa região. Ou seja, para quem mora aqui está ficando muito caro. Certo? Então, se você quer reservar um pedaço seu na minha cidade, você vai ter que pagar esse diferencial. Só que tem que ser uma medida que tome em todos. Os Santos nem tem tanta pressão hoje de imóveis de veraneio, mas os municípios litorâneos aí tem 60% de imóveis de veraneio. Tem que mexer nessa situação. Caso contrário, nós não vamos levar a lugar nenhum. Queria só a título de curiosidade, Chico, porque tem se falado tanto aí de Petrobras, de crise, tá, de Petrolão. E às vezes parece que a gente está falando de uma coisa assim que não tem nada a ver ou não toca a gente no dia a dia, né? Embora a Petrobras não tenha fechado o balanço de 2014, está nessa polêmica toda aí, com função das contingências, eu peguei os dados de 2013 só para que a gente tenha uma dimensão de onde nós vamos chegar. A Petrobras em 2013, a título de impostos e royalties, tá? Ela pagou 106 bilhões de reais, 75 de impostos e 31 bilhões de reais de royalties. Para que o telespectador tenha a grandeza de uma empresa dessa, da dimensão desses valores de impostos, só desta, que é a maior empresa do Brasil. Somada a arrecadação no mesmo ano do estado do Rio de Janeiro, e do estado de Minas Gerais, que são o segundo e terceiro maior estado do país, chega a 92 bilhões de reais. Ou seja, a Petrobras é mais importante do ponto de vista só da arrecadação de impostos do que 2 maiores estados brasileiros. Então, quando a gente fala de crise na Petrobras, vai sobrar para todo mundo. Certo? A nossa situação aqui vai ficar muito séria. Mas eu queria aproveitar para o secretário. Nós temos aqui com a nossa segunda fonte de arrecadação, aí, o IPTU já passou a ser a terceira, o ISS tinha ultrapassado e o ICMS também ultrapassou, tá, o IPTU. E o ICMS, o ano passado, a arrecadação foi de 319 milhões, 2,99% acima do ano anterior. Portanto, menos da metade da inflação, essa que você diz, a inflação oficial. E para 2015, o nosso índice de participação não variou tanto. Em 2014 ele era de 1,06, passou a ser 1,07. Quer dizer, qual é esse cenário que a Prefeitura vê para esse tipo de tributo, que é um tributo indireto, é importante, é o segundo maior
da cidade. Quer dizer, que tipo de articulação é possível se fazer para estimular que, para os próximos exercícios, pelo menos, nosso valor adicionado cresça? O que a Prefeitura tem feito nesse sentido? Olha, Rodolfo, a gente tem observado, se você observar, nos últimos anos, a gente tem todos os anos, esses últimos 4, 5 anos, o nosso índice de participação tem crescido. Né? Foi 1 em 2012, 1,00, 1,01, 1,06 e 1,07. Sim, mas isso em termos de valores, ele é significativo quando você está falando em bilhões de reais de ICM. Evidentemente que não é nenhum aumento significativo, mas é um aumento. Nós não estamos perdendo. No momento que o município ganha, alguém perde, né? Então, nós temos nos últimos 4 ou 5 anos um crescimento nesse índice, fruto de um trabalho de fiscalização, de melhora no controle das GIAs, de melhora do controle da declaração, né, das empresas, né? Agora, isso tudo também está relacionado ao movimento econômico, da atividade econômica, às compras, né? Então, a gente está vendo que esse ano efetivamente vai ser um ano de aperto, um ano difícil para o consumidor, né? As compras, o movimento de mercadorias, né, deve reduzir, a própria indústria está com uma defasagem aí estamos num processo de desindustrialização. Então, é um imposto que é um tributo que não depende só da fiscalização, dessa atuação frente aos contribuintes em cima daquilo que eles declaram. Depende também do universo aí da movimentação. O fato é que o cenário é quase que dramático, hein, secretário? Porque uma prefeitura como a de Santos, que é uma prefeitura estruturada, equilibrada, e que já enfrenta esse tipo de dificuldade no primeiro trimestre, que é quando mais se arrecada, Rodolfo, é complicado. Eu queria ter muito difícil. Tem um ditado popular que diz que em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Né? É verdade. Eu queria questionar o secretário até por uma situação, por mais salutar que ela seja. Às vezes a administração pública, a gente cria uma certa expectativa e depois paga pelo preço. Sim. Eu vou citar o exemplo da CID. Né? O governo tinha suspenso, ele anulou a alíquota da CID, agora retomou, criou toda essa confusão aí com os caminhoneiros porque, e tal. Na verdade, não houve o aumento do combustível do ponto de vista para a Petrobras. Houve em função do aumento da CID. Mas o prefeito Paulo Alexandre também criou uma expectativa no final do ano passado, com aquela aprovação aí da possibilidade de colocar algo em torno de 25 milhões do Tesouro Municipal nas tarifas. Aí para atenuar em função do novo contrato. Quer dizer, não é uma expectativa também fora de hora, numa crise dessa, o município tendo que ter dificuldade para pagar suas contas, a gente pagar a conta do cara que vai pegar a condução amanhã? Secretário, um minutinho para encerrar, por favor. Bem, nós estamos, evidentemente, a resposta disso vai estar na licitação, né? Nós temos que aguardar o processo licitatório, né? Isso tá mês que vem, né? Exatamente, mês que vem existe um limite que o município teria que aportar. Eventualmente a lei não diz que o município tem que cobrir, né? Isso terá que ser avaliado em função do preço que for dado na licitação. Existe um preço base, né? Que é o atual, e existe um teto máximo, né? Dentro dessa faixa é que fica a possibilidade do município subsidiar ou não a tarifa. Mas isso será um teste aí que a gente vai ter que passar. Secretário, nem quer pensar nessa possibilidade, viu? Na hora que a gente torce para que a tarifa fique como está. Tá certo. Olha, secretário, nós teríamos mais a conversar, mas nós somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foco. Muito obrigado, secretário. Obrigado, Chico. É um prazer. Obrigado, Rodolfo, mais uma vez, estar aqui nesse programa. Muito bem. Obrigado, Rodolfo Amaral. Mais uma vez pela participação. Obrigado a Cris. Obrigado a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.